Saudações, bem-vindo a mais um episódio. Passado, presente e futuro de Moçambique. É uma reflexão que acontece à luz das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. A independência do país, recorde-se, foi proclamada precisamente a 25 de junho, corria o ano de 1975. Hoje, a nossa reflexão tem o testemunho do Dr. Daniel Gabriel Tembe, antigo dirigente. Doutor, é bem-vindo para este 2 dedos de conversa. Obrigado. Doutor, a 25 de junho, quando o presidente Samora Machel proclama a independência nacional, em pleno estado da Machava, onde é que se encontrava? Encontrava-me exatamente no estado da Machava. Foi ao estado da Machava. Estava no estado da Machava. Como é que foi o estado da Machava? Designado a ocupar algum papel? Sim. Na altura eu já era colaboradora da Frelimo. Portanto, na sede da Frelimo, ainda na Avenida de Angola. Portanto, eu estava integrado lá nas estruturas dentro do trabalho do partido e nesse sentido fui designado por uma atividade que era a área de vigilância, segurança, apoiar na organização tanto de todos os que estavam ali no estádio, né? Digamos, fazia parte de uma equipa grande que teve essa responsabilidade. Chegou a passar por alguma capacitação para... Não foi. Aquilo era mesmo receber a tarefa e irmos lá, portanto, para o terreno fazer. Portanto, não teve nenhuma capacitação específica, digamos, para aquele efeito. E chegou a estar familiarizado antes da proclamação da independência nacional com o processo da luta de libertação nacional? Sim, já desde 1971, 71, 72 ia acompanhando, porque na altura já estava no ensino secundário e tinha a possibilidade, portanto, de alguma informação sobre o que é que estava a passar à volta, digamos assim, de Moçambique e no mundo em particular. Tínhamos, tanto alguns moçambicanos que já estavam a estudar fora do país, que vinham de férias a Moçambique, portanto, e nessa altura a gente conseguia ter convívio com eles, tanto com essas pessoas, e nesse aspecto íamos acompanhando, digamos assim. Portanto, tive contacto. Mas a polícia colonial, a PIDE, não facilitava este tipo de movimentos. Como é que fazia? Não facilitava, mas tomávamos todas as precauções. Sabíamos da existência da polícia e que eles perseguiam estudantes, tanto as pessoas, mas consegui resistir até agora, até a independência e depois disso. Dr. Daniel Gabriel Tembe, a independência nacional é proclamada. Quais são as tarefas imediatas que foi chamado a cumprir logo a seguir a proclamação da independência nacional? Já estávamos no processo da construção do novo país. Sim, eu comecei tarefas ligadas ao país, digamos assim, ainda em 74. Em 1974, creio que a partir de novembro, depois da formação do governo de transição, foi um dos jovens que foi chamado, portanto, para integrar a atividade, digamos assim, do governo de transição, e daí começou digamos, o meu trabalho a nível do comércio. Que idade é que tinha nessa altura? Então, se vamos a falar, em 74 tinha 22. Tinha 22 anos, portanto, é chamado a colaborar quase em ter a idade ainda. A realidade é essa. O que é que significou isso? Um desafio grande, portanto, obviamente pela idade, a idade em si. Nessa altura, já tinha feito o 7º ano, até já tinha começado os estudos universitários, mas tive que depois interromper. Fui chamado da tropa colonial ainda, no princípio de 74. Portanto, fiz toda a recruta, mas portanto, depois da recruta havia um intervalo aí antes de passar-se para a especialidade, mas nessa altura já estava preocupado em não continuar, digamos assim, no exército. Mas isso não dependia de si, de certeza.
Não, não, bom, tivemos, tinha amigos e tivemos a trabalhar no sentido de ver que caminhos encontrar para a saída, mas, no entretanto, dá-se o 25 de Abril, em Portugal, portanto, em 1974, como sabemos, e aí, digamos, começamos a ter outro tipo de orientação. Não saiam daí que vai ser necessário ficarem, portanto, em Moçambique para as tarefas que vamos ter por aí. E foi assim. Antes das tarefas no governo, chegou a colaborar para o funcionamento dos grupos de namazadores? Sim, Como sim, aconteceu sim. com muitos jovens Sim, na sim, altura. sim, sim. Já fazia parte, digamos assim, dessa atividade. Continuei com a minha atividade a nível da sede da Frelimo, na Avenida Angola. Era sobretudo aí onde eu estive durante um bom tempo. A atividade dos grupos de namazadores já apanhei mais à frente, portanto, já em 75, daí em diante. O doutor Daniel Gabriel Temba, lendo um pouco, portanto, o livro que retrata um pouco da sua vida, fica-se a saber que foi desafiado a pensar na modernização do comércio externo. Como é que isso foi e como é que este setor se apresentava na altura? Como outros setores no país, tanto, era dominado tanto pelo sistema colonial. A maior parte dos funcionários tanto, que haviam tanto, eram portugueses e a maior parte desses portugueses tanto, começaram a abandonar Moçambique. Né? E ficaram alguns com quem pudemos trabalhar, alguns tanto que se mostravam disponíveis para ir passando, digamos assim, informação sobre o que era isso, o comércio, portanto, e sobretudo porque eu estava numa área que era do comércio externo. Portanto, a questão do licenciamento das exportações, licenciamento de importações, e quando, digamos, começam a sair em massa mais, tanto portugueses, funcionários estavam aí, o desafio era grande, tanto de pegar, digamos assim, naquela máquina e procurar manter a atividade, digamos assim, que o país precisava de fazer as exportações, precisava de fazer importações, era preciso dominar, portanto, aquilo que eram os documentos técnicos necessários para essa atividade. Então, é daí onde começa, digamos, todo o trabalho de organizar, digamos assim, já um setor, mas já num país independente, que acabava de ter a sua independência. E um dos grandes problemas de Moçambique nessa altura, que provavelmente ainda hoje persiste, tem a ver com a falta de competitividade da nossa balança comercial. Como é que lidou com isso? Bom, sim, é verdade. Portanto, nós temos o problema, portanto, primeiro temos muito mais importações do que exportações. E exportações, tanto do país, maioritariamente, tanto de matérias-primas, tanto praticamente não processadas no país. Então, o seu valor no mercado internacional, portanto, era um valor, era baixo. Portanto, daí o grande desequilíbrio, portanto, da balança comercial. E também tínhamos o problema, portanto, de manter esse nível, digamos assim, das exportações que já vinham do tempo colonial e procurar ver se podíamos criar condições para uma maior produção para que pudéssemos exportar mais. Portanto, era este tipo de desafio que nós tínhamos. Enquanto que nas importações, o problema era de tanta coisa que o país precisava, era como definir prioridades. Né? Com as poucas divisas que o país dispunha, portanto, o que importar, o que relegar, portanto, para uma outra etapa, era este tipo de exercício diário, digamos assim, que tínhamos que fazer. Nessa altura contavam com um grande desafio que foi uma espécie de uma grande dor de cabeça, o estágio das alfândegas de Moçambique. Sim, sim, sim. Bom, aí foram quase todos os setores, tanto que era necessário, portanto, reformular a atividade, a forma como trabalhavam essas instituições, tanto as agências de despacho de mercadorias, o funcionamento das alfândegas em si, a relação do comércio, digamos assim, com o Banco Central, a gestão, digamos assim, das divisas para isso feito. Então, tudo isto fazia parte, digamos, de um processo de criação do novo Moçambique, digamos assim, nesta área económica. E conseguiram cumprir em pleno aquilo que é
o sonho da vossa juventude nessa altura que tinham de realizar? Desse ponto de vista, por exemplo, de colocar o país a estar numa situação de competitividade quando falamos, por exemplo, comércio externo. Não, esse é um processo que ainda hoje, até hoje, continua. Portanto, temos ainda desafios grandes no país, né? Portanto, esse desequilíbrio da balança comercial ainda persiste. É verdade que surgiram projetos novos, tanto alguns outros produtos de exportação, por exemplo, mas ainda não o suficiente tanto para termos uma balança positiva, digamos assim, como tal. Continua a haver, portanto, um fluxo grande de importações. Ou seja, continua a ser um desafio tanto para o país e para as novas gerações, para aqueles que estão a trabalhar hoje também, portanto, assegurar tanto que a economia, portanto, possa se desenvolver. E hoje falamos muito desta questão progressivamente, portanto, podemos alcançar a independência económica, portanto, faz parte desse problema, tanto do aumento da produção, e sobretudo do aumento da produtividade, né? Portanto, que são etapas que ainda precisamos desenvolver muito mais. Portanto, é um processo que vem desde essa altura. Portanto, a falta de competitividade, diríamos que é uma espécie de uma herança que Moçambique independente teve do que era o quadro que se apresentava no período colonial. Sim, está bem, mas podemos dizer que sim, portanto, era uma economia, portanto, bem fraca, digamos assim, posso dizer assim, e o que nós temos é o nosso desafio de encontrar as maneiras de sair deste patamar, digamos assim, portanto, tornar uma economia robusta, portanto, em que a questão da produtividade é extremamente importante. Portanto, não é só a produção em cima da produtividade. Quando a gente diz, quando fala em produtividade, não podemos estar ainda a continuar a produzir 3 toneladas de arroz ou 4 toneladas de arroz por hectare, quando hoje já se produz 10 toneladas. É nesse sentido que me refiro. Refiro-me, por exemplo, a um processo de transformação quase total dentro do país da madeira, e não estamos a exportar toras de madeira. Portanto, exportar madeira não processada. E por aí adiante. Algodão, tanto da mesma maneira, dia também, portanto, que tem esse desafio, por exemplo, né? Podemos produzir o tecido localmente e não exportar algodão. Moçambique já teve grandes indústrias de confecções, já foi um grande exportador tanto deste setor. De alguns, sim, uma parte, mas os outros países evoluíram. Os outros países evoluíram, a produtividade nos outros países também foi crescente. Não só a produtividade, o país tinha outras suas políticas de subsídio, as suas indústrias, as suas atividades, tanto que tornava menos competitivo as indústrias aqui em Moçambique, nessa área. Por isso é que foram, e depois, não só isso, as fábricas, aos poucos, não tinham capacidade de compra de sobressalentes, de acessórios, tanto as fábricas tornaram-se obsoletas, né? Muitas tornaram-se obsoletas, tanto deixaram de ter acesso aos sobressalentes, a peças para o funcionamento daquelas máquinas. Daí, tanto que muitas indústrias foram, digamos, morrendo assim. O que significou o desafio de terem de garantir, nessa altura, a exportação de citrinos de produção nacional, garantir também a exportação de carvão produzido em Tete? No caso de citrinos, sim, tivemos alguns desafios, sobretudo porque a nossa produção não tinha uma escala grande, portanto, nessa altura tínhamos que estar muito associados à produção que era feita no país vizinho, nesse caso na África do Sul, e combinar, digamos assim, essa exportação para ir no mesmo navio, portanto, carregar aquilo que era a produção daqui, em Moçambique, e aquela que vinha da África do Sul. Portanto, havia esse tipo de... Em relação ao carvão, portanto, havia, sim, já a exportação de carvão. Talvez a questão seja, portanto, o porquê que o carvão de Moatize, portanto, não chegava aqui, digamos assim, no sul, mesmo para uso interno, digamos assim, tínhamos que ir buscar aqui o vizinho da África do Sul. Então, aí já era uma questão, portanto, de custo. Portanto, entre ir buscar aqui a 80 km ou 100 km na África do Sul e ir buscar
não sei quanto, 500, 600 quilómetros lá, portanto, tinha o custo elevado. Portanto, não fazia sentido. Portanto, daí que... Mas em termos de exportação, sim, havia a possibilidade, tivemos esse desafio e conseguimos ir avançando. Me parece que também tiveram grandes desafios para garantir a exportação, produção e exportação de camarão, de produção nacional. Sim, E tudo tinha a ver com o respeito ou não dos padrões universais de qualidade, sobretudo. de qualidade, tanto exigências do mercado, tanto europeu, do mercado asiático, neste caso específico do Japão, no mercado europeu, sobretudo da Espanha, portanto, havia exigências de qualidade, tanto que criavam muita pressão sobre a produção local, tanto e processamento local, né? Tanto mais que bom, mas aí também por empresas japonesas, espanholas, tanto vieram se instalar aqui no país, portanto era praticamente através delas que fazia-se essa, né? Processamento e exportação. Como é que tomavam decisões sobre aquilo que deviam comprar e aquilo que devia adiar a compra para mais tarde, perante necessidades cada vez crescentes para recursos bastante escassos? Chegavam a passar por uma situação em que não havia divisas para importar pelo menos durante um mês. Não se sabia entre importar medicamentos e importar leite para bebês. Como é que as decisões eram tomadas? Eram tomadas, digamos assim, em reunião, em coletivo. Ou seja, tanto o Ministério do Comércio tinha que ter dos vários setores, primeiro tinha os pedidos, né, de importação que queriam fazer, mas tínhamos que sentar com os setores estratégicos dos medicamentos, a própria defesa, produtos de alimentação, alimentares e outros, portanto, e ir balançando, percebendo o que é mais urgente, o que é que pode esperar, portanto, perante a quantidade de visas que podiam estar disponíveis. Portanto, nesse tipo de trabalho coletivo com as outras instituições, o Banco Central também fazia parte, porque a gestão das divisas estava a nível do Banco Central, assim, portanto, mas nós tínhamos de trabalhar em conjunto, digamos assim. Portanto, tínhamos muitas sessões de trabalho, muitas reuniões, né? Havia problemas porque a gente decidia naquela reunião, olha, esta próxima divisa só vai ser para medicamentos e para produtos para crianças ou para bebês ou para hospitais. Era assim. Então, claro, os outros, mas temos aqui problema, aquela fábrica vai parar porque as peças não vão chegar, portanto não podemos produzir. Mas não tínhamos como, não havia como, tanto, né? Tentar repartir um pouco, tanto por aqueles setores, digamos, estratégicos, digamos assim, que, né? Em função das necessidades imediatas que haveria. Chegavam a passar noites em branco, a pensar em soluções ideais para o dia seguinte? Sim, perdíamos várias noites, e às vezes chegar o dia seguinte e não ter de facto uma saída, digamos assim, né? Ou pelo menos aquela que seria mais expectável, né? Porque de facto a realidade é que se não havia, não havia. E tínhamos que dizer, olha, não há como, mas passava-se várias noites em branco. Doutor Daniel Gabriel Temba, é este quadro que determina, por exemplo, a experiência da criação do sistema de abastecimento à cidade de Maputo, a criação de cooperativas de consumo, lojas de responsáveis e também da Entre Franca para a comunidade estrangeira em Moçambique. Pode partilhar com a nossa audiência essas experiências? Foi, exatamente. Foi nas tentativas de organizar, digamos assim, a economia, né? Tínhamos de um lado aquilo que nós chamávamos novo sistema de divisas, atribuição de divisas, portanto, né? Tínhamos o sistema de abastecimento aqui na cidade de Maputo, que na minha opinião foi um daqueles sistemas bem estruturados que funcionou, que ajudou, digamos assim, a disciplinar e a procurar garantir o mínimo, digamos assim, para cada família. O sistema de abastecimento, aliás, até foi copiado, digamos assim, para alguns outros países. Eu posso citar Angola, por exemplo, que vinha tomar conhecimento de como é que nós estávamos estruturados, tanto para o sistema. Tínhamos isso, sim, senhor.
E toda essa organização é no mesmo sentido de pôr a economia o minimamente funcional, digamos assim. Então, Mas o sistema funcionava em pleno, chegou a ser uma espécie de modelo para outros países, como disse. A quantidade destinada às famílias não incomodava. 4 quilos, e na melhor das hipóteses, 4,5 kg. Quase que não se passava disso, por pessoa na família. sim, mas incomodava, mas era o que era possível. Era o que era possível, portanto, não é porque havia algum capricho de que só se pode dar aqueles 4 quilos, não é? Portanto, mas a situação era essa, portanto, era tentar distribuir, digamos, pela maioria, digamos assim, portanto, aquele pouco que havia, portanto. Que se incomodava assim, por exemplo, eu tive experiências não só nessa parte das comidas, mas, por exemplo, mesmo do vestuário, roupa, calçado, roupa interior, portanto. Então as pessoas estavam mais próximas de mim e diziam, não temos isto, como é que a gente vai arranjar, para onde é que a gente vai arranjar? Lá tentávamos mais ou menos, portanto, criar as condições para, tá bem, vai lá aquela loja assim, vai assim, tá. Mas foi assim que o país foi andando, digamos assim, foi crescendo. Era aquilo que na altura era possível fazer, mas e para hoje estarmos onde estamos hoje. Este quadro, diga-se de passagem, dramático pelo qual Moçambique passou nestes 50 anos de independência nacional, muda com a adesão de Moçambique às instituições da Bretton Woods, que permite, portanto, a abertura quase total do mercado. Nós sabemos que o Dr. Daniel Gabriel também fez parte, portanto, da equipa que pensou no modelo daquilo que seria o programa de reabilitação econômica, que mais tarde evoluiu para o programa de reabilitação econômica e social para atender precisamente o efeito social das reformas que se iam implementar no país. Pode partilhar essa experiência? Sim, bom, foi uma experiência bem marcante, mas necessária. Portanto, era necessário. De facto, depois da adesão do país às instituições de Bretton Woods, tanto o FMI e o Banco Mundial, começou, digamos aí, aliás, algumas medidas já se vinham pensando em termos da liberalização, da liberalização da atividade económica, liberalização do comércio e outras, porque houve uma altura que o país, o Estado, digamos assim, tinha que estar envolvido em tudo. Até pequenos negócios, pequenas atividades, portanto, que não fazia sentido ser o Estado, digamos assim. Mas muitas dessas atividades, esses negócios, a gestão dessas empresas, resultou do facto os donos daquelas empresas, portanto, terem abandonado o país. Então, as empresas ficaram nas mãos dos moçambicanos, ficaram com os trabalhadores, e ficaram com o Estado teve que intervir, tanto para apoiar. Então, ainda no tempo do presidente Samora, portanto, ele já, digamos, preocupava-se com isso, tanto que o Estado não tem que estar a preocupar-se de tudo, digamos assim. É necessário, de facto, ele liberalizar, portanto, deixar que a área, digamos, o setor privado possa funcionar. Então, a experiência foi esta, portanto, aos poucos, portanto, ver como liberalizar, onde liberalizar, em que setores, portanto, que fosse de uma forma gradual, não podia ser feito assim e nessa altura pensar quais são os setores estratégicos que vamos manter no setor estatal, no setor público, as áreas que podem ir sendo privatizadas, digamos assim. Então foi uma experiência extremamente rica, durou vários anos, esse processo, que até mesmo depois da criação da instituição que fui convidado a criar, que é o Instituto de Gestão das Participações do Estado, em que ela veio impulsionar esse processo, digamos assim, de reduzir aquilo que é a intervenção do Estado, ter poucos setores e a maior parte das empresas serem totalmente, digamos assim, privatizadas, entregas ao privado. Portanto, fez parte desse processo. Moçambique não tinha alternativa ao programa de reabilitação econômica? Creio que não. Eu creio que não tinha, porque é verdade que nos primeiros anos nós tivemos o apoio da área socialista, digamos assim, dos países socialistas,
mas que eles próprios, digamos, já no final da década de 80, lá para os anos 89, 80 e tal, 89, 90, portanto, muitas delas também deixaram de ter essa possibilidade de dar um grande, digamos assim, apoio. Portanto, não tínhamos como não fazer uma abertura maior, digamos assim, para o mercado, daí que, ao mesmo tempo, podíamos estar a continuar, digamos assim, com os países socialistas, mas também, digamos, fomos vendo, portanto, a aproximação a outros países, alargar, digamos assim, o mercado para poder, portanto, manter o país, digamos, a funcionar e mais aberto, digamos assim. Daí que hoje temos as relações que temos com o mundo, digamos assim. O que poderia ter sido feito da melhor maneira relativamente ao programa de reabilitação econômica e social, o PRES? Eu acredito que aquilo que foi possível na altura a gente fazer em cada passo, fez, procurou-se fazer. É verdade que o facto de nós, nos primeiros anos, termos uma economia centralmente planificada, digamos assim, significava, portanto, que muitos não estavam preparados para uma mudança assim, digamos assim, grande. Então, tornou-se difícil, digamos assim, foi aos poucos que foi-se conhecendo melhor, mandando pessoas, tanto para a universidade, pessoas para estudar fora, portanto, trocar experiências e conhecer outras realidades fora do mundo socialista, digamos, para termos pessoas que pudessem, digamos, fazer esta mudança, esta viragem, digamos assim, na economia, no sentido de podermos dar resposta, digamos, àquilo que era o processo de reabilitação económica do país, etc. Houve muita resistência a mudanças. Há algumas obras indicando, por exemplo, que chegou-se a passar por situações em que alguns dos dirigentes quase que eram apelidados de antipatriotas quando sugerissem algumas aberturas que que o país devia abraçar, a exemplo da criação, por exemplo, das zonas francas. Houve sim, houve esse problema, portanto, havia aqueles que estavam a olhar um pouco mais para frente, digamos assim, e ver, portanto, o que é que o país precisava de fazer, portanto, para acelerar o seu desenvolvimento, a sua abertura, digamos assim, a outros países, que não os países socialistas, mas de facto havia, portanto, essa resistência, digamos assim, portanto, alguns de facto foram até apelidados de, bom, esses são antipatriotas, digamos assim. Mas é o problema da mudança das mentes, o problema da mudança das mentes. Portanto, não tínhamos como, digamos assim, né, tanto funcionar como vínhamos funcionando nos primeiros anos da independência do país. Portanto, os primeiros anos da independência do país que foram bastante marcantes. O Dr. Daniel Gabriel Temba tem a particularidade de saber defender aquilo que é a sua visão em prol do país. Nem que se fosse necessário, na altura, não se reconhecer aquilo que era a sua visão, mas a posterior depois havia um certo reconhecimento. Por exemplo, sabemos que terá passado por uma espécie de um julgamento num fórum que estiveram membros do Bureau Político, porque defendeu o interesse do país quando dizia que há uma exportação que não devia ser feita nos moldes em que se propunha, baseado, portanto, num conhecimento profundo que tinha do funcionamento do mercado mundial, sobretudo da exportação. Fala-se nessa altura, portanto, de recursos, de um certo recurso natural. Sim. E a posterior, o presidente Samora Machel terá o convidado a almoçar com a família em Belém, um jeito de reconhecimento, portanto, do que havia passado nessa espécie de julgamento. Pode partilhar com a nossa audiência. De facto, havia já um conhecimento, digamos, em alguns setores, a nível do comércio externo, que nós tínhamos conhecimento suficiente do mercado internacional. E com base nesse conhecimento, não fazia sentido aceitar algum tipo de modalidades que eram trazidas, digamos assim, queriam ser-nos impostas, digamos assim.
Então, se eu tinha a possibilidade de vender aquele produto, aquele recurso mineral e ter logo o valor disponível para o país, das divisas que iam resultar daquela venda, por que eu tinha que esperar 6 meses, 8 meses até receber o dinheiro, né? Porque era isso que essa proposta trazia, digamos assim. Né? Então eu resisti e disse que não, isso não faz sentido nenhum. Nós podemos vender isso. Podemos colocar o produto no mercado internacional, podemos ter as divisas imediatas aqui, tanto não precisamos ter o país pequeno. Mas, portanto, foi um problema, digamos assim, mas eu mantive esse princípio, digamos, de que não, isso aí não faz sentido nenhum. Daí que houve esse tipo de movimento, digamos assim, vou dizer, entre aspas, de queixa, de que eu estava a impedir, né, o desenvolvimento, porque não quero isso, não. Mas depois foi reconhecido, como diz, houve o reconhecimento de que, afinal de contas, ele tinha razão e o assunto passou. E o que conversou com o Dr. Daniel Gabriel Temer já nesse almoço em Belém, no presidente Samora Machel? Foi mesmo relaxado. Portanto, não se tocou nesse assunto, óbvio, Mas estava implícito. Estava implícito, mas isso não foi tocado, digamos, foi só, digamos, uma conversa de conhecer melhor, falarmos tanto da atividade, mas sem esse assunto já deixou de ser assunto. Deixou de ser assunto. E também mais tarde quando cria o IGEP, que é o Instituto de Gestão das Participações do Estado, havia que tomar uma decisão em relação a uma indústria em Nampula, em que estavam como concorrentes o empresário de Tanzânia, tanzaniano, portanto, e um moçambicano, porque as evidências indicavam que o país ficava a ganhar atribuir aquele empreendimento ao empresário tanzaniano. Emergiu digamos, um boato indicando que tinha havido algum favorecimento. Isso custou também caro a si. Uhum. Faz parte do chegou a haver um inquérito. Sim, faz parte dos desafios na atividade de qualquer um, tanto nesse tipo de posição, nesse tipo de decisões que às vezes são necessárias de tomar. Tanto eu, na altura, achei que tomei uma decisão mais realista, com base na experiência de um e a experiência do outro, digamos assim, e as garantias de um e do outro, digamos aqui, sobre aquilo que poderia ser o desenvolvimento daquela atividade naquele setor. Então, de facto, digamos, a decisão foi nesse sentido, de ir buscar esse investidor estrangeiro, tanto tanzaniano, para tomar conta daquelas indústrias. Portanto, fazia mais sentido isso. Mas isso, digamos, criou algum desconforto internamente, daí que surgiu esse tipo de boato. Mas depois o inquérito mostrou que não tinha havido nada de, digamos assim, por debaixo da mesa, né, para me convencer a ir buscar esse investidor. Mas isso não afetava psicologicamente o Dr. Daniel Gabriel Temer? Sim, afetava, mas não... Não chegou a pensar em tirar a toalha ao chão? Não. Estava bem convencido naquele caso estava bem convencido da decisão tinha sido tomada, portanto não estava à vontade em relação a isso. Não, o meu incômodo foi, digamos, ter esse sujeito, digamos assim, esse tipo de inquérito, mas felizmente os próprios inquiridores concluíram sem grande dificuldade que não tinha havido nada, digamos assim, de mal, digamos assim, que tivesse feito em relação a isso. Mas as pressões eram enormes para, portanto, permitir favorecimentos, para permitir nepotismo naquilo que eram as atividades do IGEP. E isso acabou não evitando que o Dr. Daniel Gabriel Temer pedisse para se afastar da instituição. Sim, mas também já tinha cumprido o meu segundo mandato, digamos assim, portanto, segundo mandato. Os mandatos eram de 4 anos cada, portanto, fiz 8 anos e dei-me por satisfeito, portanto, por ter conseguido criar uma instituição com modelo
moderno, digamos assim, de gestão. E isso resultou das viagens que fiz para conhecer os modelos a nível de alguns países que tinham mais ou menos a mesma natureza de gestão de áreas críticas ou áreas estratégicas do Estado. E foi isso que me permitiu, portanto, criar a instituição na altura que deixei, portanto, não tinha sentido estar a querer forçar mais algum outro mandato, digamos assim, senão aquilo que tínhamos nos nossos próprios estatutos. Olhando para o país 50 anos depois, do ponto de vista de valores, do ponto de vista da integridade, do ponto de vista ética, em que estágio é que estamos? Temos que ainda lutar bastante nesse aspecto. Temos que lutar ainda bastante, porque a questão da ética é preciso ser mesmo desenvolvida. É preciso trabalhar, é preciso lutar para que quando falo de ética, e neste caso, quero me referir à ética empresarial, quero referir, portanto, as formas, digamos assim, de combater a corrupção, fazer esses negócios limpos. Isso passa por processo, digamos assim, de organização das empresas, sejam elas pequenas empresas, médias empresas, e obviamente as grandes empresas, têm que ter uma estrutura em que e vontade, digamos assim, portanto, os próprios membros vão fazer parte desses órgãos, digamos assim, dos órgãos sociais, tem que ter essas componentes, digamos assim, de integridade, de ética, para fazer negócios tanto com integridade. Fazer negócios tanto. Essa continua a ser ainda um desafio no país. Continua a ser um desafio, tanto, e que vai levar o seu tempo, mas é preciso persistir. Né? Mas como é que, na sua opinião, Dr. Gabriel Tembo, o país viu, portanto, os valores da ética, da integridade a entrarem em decadência? O que o país não era no vosso tempo, quando se proclama a independência nacional, quando são chamados a responder àquilo que eram, portanto, os desafios do país para garantir a edificação de um novo Moçambique. Bom, o país foi crescendo, os desafios também foram crescendo no país, e obviamente, tanto em termos de estrutura, em termos de organização, e em termos de conhecimento, sobretudo, temos muito ainda, portanto, por andar. Temos muito por andar. Portanto, vou dizer que não surpreende, digamos assim, o tipo de problemas que a gente tem na economia, na sociedade. Há muito que se trabalhar do ponto de vista do conhecimento, do desenvolvimento da cultura, do desenvolvimento da integridade, né? O interesse por desenvolver uma atividade, digamos assim, em conformidade, usando princípios éticos, digamos assim, e de estrutura organizativa, que procura evitar essas questões do nepotismo, enfim, de pagamento disto, de pagamento daquilo, para se obter um negócio, para se obter uma licença. Ainda temos muito o que fazer em relação a isso. Moçambique, quando proclama a sua independência nacional, debate-se com problemas sérios de escassez de quadros, porque os quadros que existiam até essa altura, grande parte acabou deixando o país. Entretanto, é neste período que se assiste à emergência, à formação de muitos quadros que acabaram servindo, inclusivamente, a diáspora. O Dr. Daniel Gabriel Tembo é exemplo disso. Representou Moçambique no Banco Africano de Desenvolvimento e em outras instituições internacionais. Podia, por favor, partilhar a sua experiência? Bom, sim, a experiência a minha ida para o Banco, portanto, Africano de Desenvolvimento foi decidida
pelo governo, em particular pelo presidente, na altura o presidente Chissano, no fim do meu, digamos assim, dos anos que trabalhei no governo, digamos assim. E, bom, ele achou que sim, que a experiência que já levava daqui poderia ser útil para representar o Moçambique naquela instituição financeira. E foi, de facto, creio, tanto bom, porque a partir de lá, estando lá, portanto, era possível, era melhor, tanto para acompanhar os projetos financiados pelo Banco Africano e ver, tanto apoiar o país, a ver como desenvolver, como estar melhor organizado para obter mais financiamentos do Banco Africano de Desenvolvimento. Era esse o meu trabalho. E só dizer, portanto, que obviamente eu não representava apenas Moçambique, eu representei outros países aqui da África Austral, o Zimbábue, o Botsuana, a Namíbia, a Angola, faziam parte daquilo que era chamada a minha constituência, digamos assim. Foi interessante e foi bom. 50 anos depois, o Dr. Daniel Gabriel Tembo tanto julga que o país conseguiu criar uma nação em que todos os moçambicanos têm oportunidades iguais como chegou a sonhar, lendo um pouco daquilo que é a sua obra. Existem mais oportunidades, existem sim, mas continua a ser um desafio tanto que todos possam, digamos assim, desfrutar dessas oportunidades. É necessário, portanto, que de facto exista, digamos, mais abertura. Quando digo isto, digo no sentido de que mais moçambicanos possam ter acesso a iniciativas, acesso a recursos, acesso a oportunidades para desenvolver os seus negócios e não ser, digamos assim, uma prerrogativa de poucos, digamos assim. Essa ainda continua a ser uma área que é preciso, algo que é preciso desenvolver mais. Mas o país tem condições para criar, portanto, uma nação onde há igualdade de oportunidades? Eu creio que sim, É um país grande, é um país... Então, agora, o país está a crescer a um ritmo, tanto populacional bastante grande, uma juventude grande, muitos jovens no mercado, tanto que saem das universidades e não têm, digamos assim, empregos. Todo o esforço tem que ser feito nesse sentido, né, de criar condições, oportunidades para que mais jovens possam estar, digamos assim, a trabalhar, possam ter as suas atividades, os seus negócios, ter os seus rendimentos, que é o que a gente está a precisar. E essa é a grande pressão que tem, digamos que se tem, e para quem esteja a dirigir, digamos assim, tem essas pressões muito grandes. Quais são, 50 anos depois da independência nacional, quais são as grandes ameaças que identifica para o futuro do país? Eu acho que, em primeiro lugar, a questão da soberania. Digamos, a questão da segurança, né? O país, a segurança nacional, portanto, em primeiro lugar, temos que encontrar maneiras de que isso se resolva. Essas ameaças, portanto, dificultam, digamos assim, portanto, a perspectivar, né? É óbvio que a perspectiva é sempre o desenvolvimento, portanto, temos ideia de onde a gente quer ir, mas é preciso, portanto, assegurar que se tenhamos a soberania, portanto, né, garantida, digamos assim, estou a repetir, digamos assim, uma coisa. Yeah. E garantida, portanto, a integridade da soberania nacional, quais são outras ameaças que identifica para o futuro do país? Uma das ameaças é aquela que eu já me referi, a ameaça principal, digamos assim. Com este crescimento que estamos a ter, crescimento demográfico, né, é um problema, portanto, encontrar maneiras de não termos convulsões na sociedade, né, convulsões sociais, digamos assim, né? A pressão é grande nesse sentido, digamos assim, portanto, temos que pôr o país a crescer a uma taxa superior àquilo que está a acontecer agora. Portanto,
O produto interno bruto tem que crescer muito mais do que aquilo que está neste momento a crescer. Este é um dos grandes desafios. Temos o problema, portanto, de que há muitos projetos novos aí que empregam pouca gente, né? São projetos designados de capital intensivo, tanto que não precisa de muita gente tanto para operar esses grandes projetos, digamos assim. Então, como assegurar que essa juventude que sai das universidades, tanto possa fazer, digamos assim. Obviamente que nem todas podem ser empregados pelo Estado, né? Sim, tem que ter atividades próprias, podem ir para empresas, digamos assim, para empresas privadas, podem criar os seus próprios negócios, ter as suas próprias atividades, mas ainda é um desafio, é um desafio grande. Dr. Daniel Gabriel Tembe ajudou a construir Moçambique nestes 50 anos. Guarda alguma frustração? Porque certamente que quando se engaja de forma efetiva, criou algum sonho, alimentou algum sonho. 50 anos depois, guarda alguma frustração? Eu diria que não, digamos, o problema é, gostaria que o país já estivesse, digamos assim, vou dizer, entre aspas, a rolar já num outro patamar. Mas os 50 anos foram difíceis, tanto a guerra de estabilização, os desafios, tanto mesmo até de eventos climáticos do país, tanto que têm sido recorrentes, né? Enfim, são vários fatores, tanto que fizeram, tanto com que não pudéssemos ter desenvolvido muito mais do que aquilo em que estamos hoje. Bom, continuo a alimentar a esperança de que isso possa vir a acontecer. Assim, é aquilo, a maneira como eu penso. Dr. Daniel Gabriel Tembe, vamos ser justos para consigo. Gostava de lhe conceder pelo menos mais um minuto para sublinhar algo que julga ser relevante ainda no contexto desta nossa conversa sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da independência nacional. Creio que digamos, estes minutos juntos aqui conseguimos escalpelizar algumas coisas bem importantes do desenvolvimento do país. Aquilo que é a minha esperança é que o país possa crescer, possa ter progresso e, sobretudo, um progresso em paz. Muito obrigado, Dr. Daniel Gabriel Tembe, pela sua disponibilidade para partilhar memórias no âmbito destes 50 anos da independência do país. Yeah. O Dr. Daniel Gabriel Tembe, antigo dirigente, foi o nosso convidado para esta reflexão que se impõe sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Dissemos aqui agora que a independência foi proclamada, corria o ano de 1975, precisamente a 25 de junho. Para ser, estimado telespectador, ficar renovado aqui o nosso muito obrigado pela preferência, continue ligado a nós e fique bem.